Então vou começar perguntando, pergunta fácil de responder. Quem foi Camões? Camões foi, para responder, depende do lugar que você está. Se você está em Portugal, Camões é o grande homem da Renascença portuguesa. É o homem que canta a história dos portugueses chegando em África, chegando em Ásia, na Ásia, né? E a história de Vasco da Gama. Camões conta isso num poema chamado Os Lusíadas, de 10.063 estrofes, se eu não estou, 1063 estrofes, se eu não estou enganado. E então toda a epopeia da Renascença está ligada a Camões. O Camões nasceu em 1524 por aí e vai morrer em 1580. O curioso é que com Camões, de certa maneira, morre todo o esplendor da cultura renascentista portuguesa. E logo em seguida os espanhóis tomam conta de Portugal. Até se diz que Camões morre com a pátria. Isso do ponto de vista português. É o grande escritor citado sempre na épica, na lírica e também em três grandes textos de teatro. Muito bem. Do ponto de vista brasileiro, Camões, eu lembrei disso que eu estou segurando a minha mão, assim as mãos. Do ponto de vista brasileiro, o Camões é um homem que é um escritor que o homem do Nordeste, não tendo no Brasil do tamanho dele, o homem do Nordeste criou um simulacro de Camões para nós, que é o Camões de cordel, mas ou é o Camões do folclore, aquele que é mais sabido do que o rei, aquele que dá resposta para todas as perguntas, é um sábio. E até o seguinte, o homem do Nordeste criou para Camões um irmão, que é o Bocage. Bocage vem depois de Camões 200 anos, cento e tantos anos. Mas no Nordeste, enquanto que o Camões é o sabido, o Bocage é o pornográfico. E segundo, as piadas de que Camões, por exemplo, você chega num restaurante, pede um bife Camões, quer dizer, um bife com um ovo só, porque Camões ficou, na sua história, ele ficou cego de um olho, né? Nas lutas que teve em África e Ásia. E no Brasil também, o Camões tem o seu filho. Há folheto de cordel do Nordeste que diz assim: este filho de Camões nasceu numa sexta-feira. Antes de abrir os olhos, fez a tramóia primeira. Roubou de cima da cama as bruacas da parteira. Ora, vendo-se esse texto, é fácil comparar com Mercúrio, o deus latino, que era o símbolo do cristianismo, dos comerciantes, e que, como todo comerciante, roubava. Então Mercúrio era também uma espécie de ladrão. Tanto que, quando diz Camões, quando nasceu, roubou de cima da cama as bruacas da parteira. Quer dizer, então há dois grandes Camões, e o Camões que se une tudo nisto, sobretudo do ponto de vista português, se une como o grande escritor europeu do Renascimento. Isso é que eu tenho com Camões. Mas como possibilidade da língua portuguesa, parece que para pensar a língua portuguesa dentro da poesia é preciso dialogar com Camões. É e não é. É o seguinte, o Camões, como no Brasil, por exemplo, como o Brasil não tinha gramática, até os 1800 e tanto, 1850 por aí, a gramática era os Lusíadas. Então os professores das escolas primárias, secundárias, universidade depois, sempre ensinavam a língua portuguesa a partir de Camões. Mas sem se dar conta de que o gênero do Camões é um gênero poético, é uma epopeia. E aquilo era ensinado como se em toda a língua portuguesa se falasse epicamente. Tanto que no meu livro eu tenho lá o
mostrando como os professores brasileiros detestavam Camões, porque tinha que analisar Camões. Mas veja, Marcos, analisar o Camões não uma análise literária como fazemos hoje, o sentido literário que está ali dentro, tudo. Analisava pelo sentido gramatical. Eu estudei assim. As primeiras estrofes você tinha que saber onde é que estava o sujeito, o predicado e o complemento. Mas outra coisa, no Rio de Janeiro, na década de 70, o barão de Paranapiacaba resolveu melhorar Camões e fez então um livro para ensinar Camões para os brasileiros e corrigiu os versos de Camões. Aqueles versos muito difíceis, ele punha um lado brasileiro na história, eu não sei, infelizmente não sei de cor. Isso é uma coisa com relação à gramática de Camões. A outra gramática é que a censura que atuou nos primeiros momentos de Camões, quando ele foi submeter a obra dele à Real Banca Censória do século XVI, devia ser em torno de 1550 por aí, eles corrigiram muita coisa de Camões. Os padres, os censores, corrigiram Camões porque estava achando muito pagão a obra dele, muito pagã. Então, dizem que fez Camões escrever algumas estrofes mais para dizer que tudo isso era mentira, que o Deus verdadeiro era outro. Então, lá no Camões tem uma estrofe lá que fala disso. E no Brasil, então, também o Camões virou matéria de censura. O lado escolar do Camões foi mesmo do Brasil. Então, estudava-se pelos Lusíadas. Gente, agora imagina, menino analfabeto, gente analfabeto lendo os Lusíadas e os professores ensinando só gramática, porque não sabia. Ou senão, algumas notinhas dizendo a ilha de Taprobana em tal lugar, a ilha tal em tal lugar. É só isso. É do lado uma leitura geográfica e gramatical. Então o Lusíadas virou quase o limite da língua, assim, e isso mata a poesia, de certa forma. Agora, Não, peraí, deixa eu concluir por essa pergunta que você fez agora, o limite da língua. Pois eu falei do Camões quase que da leitura do Camões, o Camões como gramático. Mas o que preciso falar agora é a linguística, do ponto de vista linguístico. Camões, escrevendo os Lusíadas, ele nasceu em 1524. Escrevendo os Lusíadas a partir de 1550 e vai publicá-lo em 1580, Camões pega a língua portuguesa no momento em que ela está se preparando para ser a grande língua, como é hoje, é uma da quarta língua Então, veja que Portugal se torna independente em 1140 e fizeram-se as primeiras gramáticas e Camões depois vai se tornar a epítome, a epítome, isto é, a síntese de tudo que podia ser da língua portuguesa. Ao lado de Gil Vicente, Antônio Ferreira, outros escritores da época, Camões é aquele que sintetiza tudo aquilo que vai ser grande na língua portuguesa. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, mais filosófico, é uma síntese meio monstruosa, né? Porque... Monstruosa? Porque se você coloca ele recupera os clássicos, mas já está com o pé quase no barroco. Pois é, aí que está, né? Eu também não falei isto, mas quando você pega os Lusíadas, ou os estudos linguísticos sobre os Lusíadas, você vai ver que é o seguinte, Camões pegou muita coisa do latim, tá lá, tem muita coisa do latim lá dentro, latim mesmo, latim daquela época. Não é o latim clássico de Cícero, é o latim do século XVI, do século XV, século XVI. Pega a língua arcaica portuguesa que está lá. A língua arcaica também está lá. Sim. Porque, veja bem, Camões vai escrever 200 anos depois da língua portuguesa virar a última flor do laço, como cantou Bilac, né? Aí ele vai ter, portanto, o latim, vai ter o lado arcaico, vai ter o lado do Renascimento e o lado dele de possível invenção dele, que eu não me lembro agora, mas tem sim. Quando a gente pensa também na mistura que o Lusíadas não é um poema épico, mas tem uma dimensão lírica também.
Tem capítulo, o bonito é o seguinte, como Camões foi um sonetista de primeira ordem, né? Até hoje todo mundo sabe o soneto. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, servia o pai, ou servia ela, porque a ela só não servia o pai, servia a ela, que a ela só por ela pretendia. Mais Só ou por menos prêmio assim, pretendia. eu já não me lembro mais exatamente. E o pai, usando de cautela, em lugar da outra lhe deu lia. Então, essa é um tom meio humorístico e tal. Mas esse lado lírico, ele aparece também na epopeia, como todas as epopeias. Em Camões, em Homero, na Ilíada, na Odisseia, você tem o lado lírico também. Há momento lá que o texto vai na direção do lírico. Em Virgílio, o lírico está também no momento em que Enéas, passando pelo norte da África, encontra Dido, então tem um amor muito bonito, e ela, depois que ele vai embora, ela se suicida, em Virgílio, na Eneida. Em Camões tem também um episódio de Eneide de Castro, o canto quarto, o quinto, o episódio de Eneide de Castro, que é teatro, é tudo, hoje todo mundo trabalha com isso, que é muito bonito, porque o Dom Pedro IV, parece que é daquela época, esse Dom Pedro apaixona-se pela empregada, pela aia, em vez de ser pela a princesa com que ele ia casar. E aí matam a princesa, e ele mata, mata o fulano que a matou e come o coração dela. Quer dizer, há um mito assim, né? Mas há um lirismo também em muitas passagens. E há também humor. Por exemplo, ele está falando do Veloso. O Veloso na África, quando os portugueses chegaram na África, eles foram logo atacados num outeiro, eles foram atacados pelos habitantes de lá. E um português vem correndo na frente. Aí o Camões, o narrador, pergunta, olá, os companheiros perguntam, olá, Veloso amigo, esse outeiro é melhor de subir do que descer, porque ele vem correndo. Né? É um lado humorístico que está também nos livros. É o que eu sei.